Hallo, hallo, ihr Lieben. Hoje a gente continua o nosso diálogo que começamos ontem, né? Ontem nós começamos o nosso diálogo que é sobre encontros, compromissos e tempo, né? Tempo no sentido de se tá chovendo, se tá fazendo sol, né? Então a gente tem a palavra Verabredungen und Wetter, que a gente aprendeu ontem, né? Verabredungen, compromissos, horários marcados, encontros e Wetter, tempo. E a gente estava vendo o diálogo entre a Stephanie e o Roberto. A Stephanie queria ir à praia e foi controlar, né? Não é controlar a palavra, não. Foi checar o tempo para ver se o tempo estava bom para ela ir à praia. O Roberto, que estava conversando com ela, falou: pode deixar que eu olhe aqui no meu celular. E ele viu que estava 28 graus, que ia fazer 28 graus naquele dia, mas que estaria nublado, tá? E aí continua o diálogo. Então, ela tá querendo ir à praia e ele conferiu no celular que vai fazer 28 graus, mas estaria nublado. Vamos ver o que acontece, eles combinam mesmo de ir à praia, vamos ver qual que é o final, desfecho dessa história. Primeiro eu vou ler tudo em alemão e depois a gente faz o estudo do texto em português. Vamos lá. Stephanie diz, então, Ach, die Wolken stören mich nicht. Hauptsache, es regnet nicht. Hey, willst du nicht mitkommen? Ja, klar, warum nicht? Wann willst du denn losfahren? Gegen 14 Uhr. Dann sind wir um 2:30 dort. Super, dann treffen wir uns bei dir und fahren zusammen mit dem Bus. Genau. Denk an Sonnencreme. Mach ich. Ich bringe auch etwas zum Essen und Trinken mit, okay? Oh, super, ich freue mich schon. Dann bis später. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. O Robert tinha falado, vai estar 28 graus mais nublado. E a Stephanie diz, ach, die Wolken stören mich nicht. Ach é tipo, die Wolken são as nuvens. Stören, incomodar. Mich, me, nicht, não. Então as nuvens não me incomodam. Hauptsache significa, o mais importante é que. Hauptsache, porque Sache é coisa e Haupt é principal. Então, Hauptsache significa ao pé da letra a principal coisa, no sentido de o mais importante aqui. Es regnet nicht, não chova. Es regnet, chove, né? Está chovendo, e nicht é não. Então, Hauptsache es regnet nicht significa a coisa mais importante é que não chova. Hey, willst du nicht mitkommen? Hey, então, né? E aí? Willst du? Wollen é querer, né? Aqui tá conjugado pro du, que é você. Então, willst du, você quer. Nicht é não. Então, você não quer. Mitkommen, vir junto, né? Kommen é vir e mit é com. Vir com, né? Aqui é no sentido de vir junto. Você não quer vir junto? E o Robert diz, ja klar, warum nicht? Sim, claro, warum? Por quê? Nicht não. Então, sim, claro, por que não? Wann willst du denn losfahren? Wann é quando? Willst du, você quer, né? A gente já viu ali em cima que willst du é você quer. Den não significa nada, tá, gente? Quando eu tenho den na minha pergunta, ele não tem um significado claro do português. O que significa den? Den é simplesmente uma partícula que eu coloco nas perguntas em alemão para indicar interesse. Quando eu falo, estou muito interessado na sua resposta, eu falo den. Pode ser interessado porque eu estou animado, pode ser interessado porque eu tô brava, né? Vai depender do contexto, mas o den é simplesmente uma ênfase ali na pergunta. E losfahren é partir. Fahren é ir, né? Simplesmente ir com algum meio de transporte terrestre. Mas quando eu coloco los antes dele, é partir, no sentido de quando é que a gente vai partir, quando é que a gente vai ir, né? É partir mesmo, acho que não tem outra tradução para isso. Então, sim, claro, por que não quando você quer partir? A Stephanie diz, gegen 14 Uhr. Gegen, por volta de. Gegen significa também contra, tá? Mas quando ele tá com horários, ele vai significar por volta de. Então, gegen 14 Uhr, por volta de 14 horas. Dann sind wir um 2:30 dort. Dann, então. Aliás, bem legal a gente falar da diferença entre o dann e o den, né? Na pergunta do Roberto, tinha o den, que eu falei que é essa ênfase aí em relação à pergunta, né? Eu tô dando ênfase, que eu quero muito saber a resposta. O dann, com A, já significa então. Essa é a diferença entre den e dann, tá? Dan significa então. Então, por volta das 14 horas, então, sind wir, nós estamos, né? Sind wir, estamos, wir, nós estamos, às 2:30 são as 2:30.
É uma coisa muito interessante que eu tenho em alemão, que é o seguinte, drei é 3 e halb é metade. Só que quando eu coloco halb e depois o número, tá? Vai ser sempre a hora anterior. Vai ser sempre meia hora para as 3. Então, halb drei é meia hora para as 3, ou seja, 2:30. Halb fünf é meia hora para as 5, então é às 4:30. Halb zwei é meia hora para as 2, então é 1:30. Isso dá bastante confusão, né? Quando eu tava na minha primeira vez, cheguei atrasada em alguns compromissos, porque eu não sabia disso ainda, né? Halb drei parece que é 3:30, mas não, é 2:30, tá? Então nós estamos halb drei, às 2:30, dort, lá, né? Então vamos sair por volta das 2, porque assim a gente tá por volta das 2, a gente tá às 2:30 lá. O significa as, né? Para hora. Quando eu falo halb drei, são às 2:30. O Robert então diz: Super, ótimo. Dann treffen wir uns bei dir und fahren zusammen mit dem Bus. Então, treffen é encontrar, wir, nós, uns é nos. Então, nós nos encontramos bei dir. Bei dir, o bei é uma preposição e dia é você. Bei dir é uma expressão fixa, tá? Que você tem que entender que vai significar na sua casa, no seu espaço, bei dir. Quando eu digo bei mir, com M, é na minha casa. Então, nós nos encontramos na sua casa und e fahren, vamos, zusammen, juntos, mit dem Bus, com o ônibus, né? De ônibus. Em alemão, quando eu quero falar de ônibus, de carro, de trem, eu vou usar a preposição mit dem Bus. Ao pé da letra significa com o ônibus, mas em português seria de ônibus, né? Então, ótimo, vamos juntos de ônibus. E a Stephanie diz, genau, exatamente. Denk an Sonnencreme. Denk an Sonnencreme significa pense no protetor solar. Denk é pense, an é no, né? Nesse caso aqui, a preposição que acompanha o verbo denken. Sonnencreme é protetor solar. Creme é creme, sonnen é sol, né? Creme de sol é o protetor solar. Então, pense no protetor solar, né? Ou seja, lembre do protetor solar. Aí o Roberto diz, mach ich. Pode deixar, né? Mach ich é... O machen é faço, né? E o ich é eu faço. Mach ich é eu faço, né? Uma expressão assim bem coloquial, mas significa simplesmente pode deixar comigo, né? Vai dar certo. Mach ich, eu vou fazer. Ich bringe auch, eu trago também. Ich bringe é eu trago, tá? O verbo bringen, trazer. Eu trago auch também. Etwas, algo. Zum Essen, para comer. Und trinken, beber, mit. O mit, que tá lá no final, é do verbo também. Esse é um verbo separável, mitbringen. Se você já conhece os verbos separáveis, ótimo. Se você não conhece, não se preocupe. Esse mit é um prefixo que vai pro final porque ele faz parte do verbo. Verbo separável, chama essa matéria. Mitbringen é trazer junto, né? Então eu trago junto comigo, eu trago comigo, né? Também alguma coisa para comer e beber, ok? Oh, super! Oh, ótimo! Ich freue mich schon. Ich freue mich schon significa já tô animada, né? Que bom. Então é uma expressão que nem vale a pena a gente traduzir ao pé da letra, né? Aprender essa expressão fixa. Ich freue mich schon significa eu tô animada. Ich freue mich schon, já tô animada. Dann, então, bis, até, später, mais tarde. Então, até mais tarde. Dann bis später. E assim, eles combinaram, né? Eine Verabredung, uma combinação, um encontro, um horário, né? Pra ir à praia. E no nosso diálogo a gente teve muito de Wetter, de tempo também, pra gente aprender aí, falar um pouquinho de tá chovendo, falamos aí de nuvens, falamos de bewölkt, né, na aula passada, que significa nublado. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Das ist alles. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!